RS, Vanessa Neumann Sulzbach, economista e nossa palestrante da manhã de hoje, Sr. Cláudio Inácio Bins, gestor de Relações Institucionais do CIE-RS, Ed Gasperin, vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Sr. Modesto Mendes, diretor da DCE, Sr. Lélio Falcão, presidente do Comui, e demais gestores, conselheiros do CIE-RS e do Corecon-RS. Então, representando a diretoria do CIE-RS, convidamos o superintendente executivo, Luiz Carlos Emael, para a sua saudação. Bom dia a todos. Pode passar na frente. A todos nominados aqui pela nossa protocolo. Tá? Saúde então a todos já mencionados. De maneira especial, o economista, o colega, o presidente do Corecon, o Rogério, a nossa palestrante, economista, Vanessa, todos os demais colaboradores do Corecon, os demais colegas e gestores do CIE aqui presentes, de maneira também especial o nosso conselheiro, o Pérez Ferreira de Mello, também colega economista, faz parte do nosso conselho deliberativo, também representando aqui o nosso conselho. Pois bem, o CIE, ao completar neste ano, em abril, 50 anos de atividades no Rio Grande do Sul, e o CIE do Rio Grande do Sul faz parte de um sistema nacional CIEs, onde nós temos unidades operacionais do CIE em todos os estados brasileiros. O nosso estado, o Rio Grande do Sul, aqui nós estamos há 50 anos. Somos uma organização de assistência social e atingimos a meta de 1.800.000 jovens beneficiados nos programas de estágio e de aprendizagem nestes 50 anos. Mas nestas 5 décadas de atividades, a nossa instituição também beneficiou mais de 500.000 usuários nos demais programas de inclusão social, oficinas de capacitação, inclusão digital, alfabetização, entre outros programas e projetos de assistência social. No Rio Grande do Sul, nós temos hoje 80 unidades de atendimento. Nós atingimos praticamente 92, 93% dos municípios do Rio Grande do Sul, com estudantes realizando estágio ou jovens na categoria de aprendizes. Nós temos hoje 37.072 estagiários, temos 10.576 jovens realizando estágio. Isto junto a 12.000 empresas parceiras no estado do Rio Grande do Sul. Então, para o CIE ampliar oportunidades, significa aproximar gerações e buscar soluções para os desafios da atualidade, garantindo o desenvolvimento de profissionais qualificados para um mundo de mudança. E buscamos novas gerações, buscamos novos estudantes. E nesta parceria que iniciamos com o Conselho Regional de Economia, Rogério, procuramos trazer os estudantes para oportunidade de estágio junto às empresas que mantêm parceria com o CIE do Rio Grande do Sul.
são novos profissionais, novas oportunidades. Agradecemos a presença de todos vocês aqui nesse café da manhã. Tenham um bom evento. Mas antes, Mateus, estamos apostos para um vídeo apresentando um pouco das nossas atividades. Trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Bom, o estágio para mim foi uma coisa fundamental, uma coisa que me surpreendeu a importância dele. Porque talvez a gente que está dentro da faculdade, estudando, prestes a se formar, não entende a importância que o estágio pode ter na vida da gente. Quando eu tinha 16 anos de idade, já pensando todo menino jovem que quer voar, né? Eu acabei indo no centro de Porto Alegre procurar um estágio, encontrando o CIE, lá tinha um curso gratuito, acabei me candidatando no curso de 2 meses, foi um dos pontapés iniciais que mudou a minha vida. O CIERS conta com uma equipe altamente qualificada e multidisciplinar, oferecendo qualidade no atendimento e nas ações desenvolvidas. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. O CIE me ajudou bastante, sempre foi muito importante, me ajudou a entrar no mercado de trabalho. Fiz um curso de informática através do CIE. O aprendiz legal é importante porque é muito difícil encontrar emprego, ainda mais jovens, sem experiência nenhuma. E ele dá a oportunidade de conseguir um emprego bom, de carteira assinada. Além de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade que tu pode vincular a teoria aprendida na faculdade com a prática nas empresas. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE sempre foi essa generosa plataforma de formação dos jovens, de preparação ao mundo do trabalho, o qual nós aproveitamos muito na academia e em inúmeras instituições. Posso dar o exemplo do Tecnopuc, com as nossas startups aqui dentro. Eu ousaria dizer que o CIE nos entrega um jovem muito mais pronto para poder absorver as nossas necessidades como mercado. O CIE tem uma parte muito importante para nós e eu acho que o CIE ele faz um papel muito bom, principalmente ao estagiário, aquele que precisa realmente ir para as empresas. O CIE vem desenvolvendo, em parceria com o Ministério Público do Estado e também do Rio Grande do Sul, o programa Aprendiz Legal voltado para os adolescentes do acolhimento institucional. Por meio dele, nossos jovens são preparados, são capacitados, são inseridos no mercado de trabalho. E isso é fundamental, porque o nosso jovem completa 18 anos e precisa estar preparado para a vida adulta. Então, o CIE é uma ferramenta de cidadania. O programa Aprendiz Legal merece todo o nosso elogio. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para a sua saudação, convidamos também o presidente do Conselho de Economia do Rio Grande do Sul, senhor Rogério Viana Tolpo. Trouxe minha colinha no celular aqui. Bom dia a todos, né? O café da manhã tá bom, né? Eu queria agradecer a todos que já foram mencionados aqui e citar mais o Clóvis Danone Moria, que é nosso ex-presidente, conselheiro federal, e o Aristóteles da Rosa Galvão, nosso conselheiro também. Temos a Inara Economia, o Luiz Otávio, vários colegas aqui, né? Para quem não sabe, o CONECON é o Conselho Regional de Economia, né? É uma autarquia pública federal e o nosso foco é a fiscalização da profissão e a promoção da profissão de economista, né? Então,
se me perguntasse assim, cita, Rogério, em 2019, algumas questões, alguns aspectos interessantes do que aconteceu com o Colecom, eu mencionaria com certeza esse encontro do CIE com a entidade que eu represento aqui, pela sinergia que há nos objetivos, né? O Colecom quer ampliar a base de estudantes e o CIE tem essa base de estudantes, né? O exemplo foi a Expofeira, até vou usar o número preciso, me passaram 2.092 estudantes que estiveram presentes aqui, né? E nós estivemos na feira, o único conselho que esteve na feira, né? E esse café da manhã também faz parte dessa parceria, né? Nós temos mais ou menos em torno de 3.300 profissionais registrados, né? Então, institucionalmente, é o que eu tinha para falar. Eu vou passar a palavra para a nossa fiscal e economista, Inara Betá. Ela vai falar rapidamente sobre a profissão de economista e fazendo um link com estágios na área, tá bom? Obrigado, bom evento aí. Eu cumprimento o economista Luiz Carlos Emael e, ao cumprimentá-lo, eu cumprimento os demais presentes. Conforme o meu presidente já comentou, eu trabalho na fiscalização do Conselho de Economia. Tá? E o Corecom, o Conselho de Economia, ele tem como função fiscalizar, registrar, zelar pela ética da profissão, como também orientar os profissionais economistas e os futuros economistas, que são os estudantes de ciências econômicas. E em nome desses estudantes que eu estou aqui, para falar um pouquinho dos anseios desses jovens que vão entrar no mercado de trabalho. Tá? Para começar, eu gostaria de fazer apresentar alguns levantamentos. Nós temos no Rio Grande do Sul 14 universidades que oferecem o curso de economia. Dentro dessas 14 universidades, 4 se encontram Porto Alegre e região metropolitana, as demais no interior do estado. Tá? Cada ano, em média, se formam 300 futuros economistas, né? E desses 300, 120 no Rio Grande do Sul, os demais na região do interior do estado. Tá? E dentro desse projeto que o Corecom vem desenvolvendo, desses projetos ao longo de 2018 e 2019, na gestão do Rogério Dolfo, nós temos um projeto aí de motivar os estudantes do curso de Ciências Econômicas. Porque nós notamos que a profissão, assim, ela tem uma dificuldade de dar oportunidades para esses jovens, oportunidades do primeiro trabalho. Né? E dentro desses anseios que eu acompanho junto aos alunos, eu percebo assim que eles estão insistentemente à busca dessa primeira oportunidade e não estão encontrando. Por quê? Porque há uma dificuldade muito grande, me parece meu entendimento, do empresariado, da sociedade em geral, entender quais são as atividades que um profissional de economia pode fazer, pode atuar, quais são as atividades. Né? Então, hoje, o profissional de economia e os futuros profissionais, eles são preparados para ser um crítico da realidade, né? Um analista. Eu arriscaria mais dizendo um verdadeiro analista de dados, porque não basta só buscar dados na internet, buscar dados nas instituições, pesquisar. O que é mais importante é saber analisar esses dados. Né? E nada melhor, nada mais capacitado do que esse profissional da área econômica. Certo? Então, eu gostaria, assim, porque a minha fala aqui tem que ser curtinha e eu gosto de falar, só para falar, assim, comentar que o profissional da economia, ele pode
trabalhar em diversos órgãos, como em bancos, né, nas financeiras, setores de pesquisa, na área de fusão, em corporações, né, consultoria econômica, nos centros de pesquisa e muitas outras áreas. Né? E são várias as atividades que esse profissional pode fazer. Dentre elas, ele pode trabalhar no setor, na área financeira, projetos de viabilidade econômico-financeira, na área de fusões, incorporações, investimentos, perícia econômica. Né? Então, e outras mais. Os economistas que me auxiliam, que estão aqui presentes, poderiam até me auxiliar e falando mais alguma que eu esqueci, mas são inúmeras. E sugiro até para os dirigentes de empresas aqui presentes, se tiverem interesse em conhecer as outras áreas, que são inúmeras, é só entrar lá no site do Corecon, na página inicial lá, que tem as atividades, tá bem? E para concluir, eu gostaria de deixar uma provocação aos dirigentes de empresas aqui presentes. Qual é o setor que vocês poderiam contratar um estagiário do curso de Ciências Econômicas? Eu gostaria que vocês repensassem isso, ok? Eu agradeço por esse espaço. Muito obrigada. Bom, antes de dar início então à nossa palestra de hoje, queremos registrar a presença e agradecer também a presença do senhor Levino Crestani, conselheiro fiscal do CIERS. Bom, a nossa palestrante da manhã de hoje, ela possui graduação em Ciências Econômicas pela URGS, mestrado em Economia de Empresas pela Escola de Economia de São Paulo, é doutorando em Economia Aplicada pela URGS e atualmente é chefe de divisão do Departamento de Economia e Estatísticas da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul, sendo responsável pelas áreas de contas regionais, matriz de insumo-produto e conjuntura econômica. Vamos receber então a nossa palestrante, Vanessa Neumann Susbach. Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, eu quero cumprimentar também o senhor Luiz Carlos Emael, em nome de todos os dirigentes aqui do CIE, por essa parceria com o Corecon. Hoje eu estou aqui como conselheira do Corecon e também como chefe de divisão do Departamento de Economia e Estatística do Estado, né, da Secretaria de Planejamento do Estado. Ouvindo todos os relatos, eu fiquei me lembrando também da minha trajetória enquanto economista, como foi importante toda a minha trajetória, desde o início, como eu aprendi não só na faculdade, na escola, mas como experiência. A experiência entre as pessoas é muito importante. Essa experiência que se tem no estágio é algo que é fundamental. Eu gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que tem sido feito aqui no CIE. Bom, então vamos ao que a gente se propôs nessa manhã. Aqui eu trouxe uma palestra sobre como é que está a economia do Rio Grande do Sul nesse contexto do cenário internacional e principalmente no contexto nacional, né? A gente ali da Secretaria de Planejamento, a gente retomou o convênio com o IBGE recentemente, então agora a gente está calculando novamente o PIB do Estado, então eu vou trazer informações. Para dar uma introdução geral, a gente tem aqui um contexto em que o Rio Grande do Sul está crescendo acima do Brasil, eu vou trazer os dados aqui. E o que é intrigante é que é num momento justamente em que a economia internacional está desacelerando e principalmente quando a economia nacional está com dificuldades de crescimento, de recuperação. Então aqui o que eu vou trazer para vocês hoje é tentar entender essas especificidades que está fazendo com que o Rio Grande do Sul esteja crescendo acima do Brasil em 2019 e quais são algumas perspectivas para o final do ano, alguma coisa para o ano que vem. Então vamos ao que interessa. A gente separou a apresentação, então, a gente vai olhar para o cenário externo primeiro, ver o que está acontecendo no mundo, depois a gente vai olhar para o mercado interno e olhar o que está acontecendo com o Brasil, qual que é essa dificuldade de recuperação da economia nacional,
E aí, então, entrar para a economia do Rio Grande do Sul e ver as diferenças, o que está acontecendo aqui, que não está acontecendo no Brasil, ou o que tem se refletido do cenário externo do Brasil aqui no Rio Grande do Sul e quais as nossas oportunidades. E, por fim, as nossas considerações finais. Então, entrando no mercado externo, a gente vê que, deixa eu ver se está funcionando, que a economia mundial ela teve uma grande queda ali na crise de 2009, certo? Ela recuperou logo em 2010 e a taxa de crescimento médio desde o período recessivo estava em torno de 3,6% ao ano. Hoje, para 2019, o FMI projeta um crescimento de apenas 3%, um crescimento bem abaixo da média que a gente estava vendo desde a recessão de 2009. E o que está acontecendo no mundo? A gente vê aí nos noticiários, todo mundo já sabe que tem uma grande incerteza geopolítica no cenário mundial, principalmente as tensões entre China e Argentina. Essa incerteza política ela tem contribuído para essa desaceleração que a gente está vendo não só nas economias emergentes, como já era esperado, já se esperava há bastante tempo, por exemplo, que a China tivesse uma desaceleração, inclusive o esperado até que essa desaceleração fosse maior. Na China, eles estão fazendo algumas políticas econômicas que estão dando resultado para que essa desaceleração não seja mais pesada, mas a gente pode perceber que a desaceleração no mercado internacional ela é abrangente, ela não se deve a uma ou outra economia. Tanto as economias avançadas quanto as emergentes estão desacelerando. Percebam que, desde o primeiro trimestre de 2018, os resultados são todos numa tendência negativa, tanto a União Europeia, quanto a China, quanto os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse ano, teve um resultado acima do esperado no primeiro trimestre. Essa pontinha aqui dos Estados Unidos não era esperada, então teve um soluço aí de esperança, mas a expectativa é que tudo esteja desacelerando em 2019. Então a gente está num contexto de desaceleração grande. E o que acontece? A gente tem visto, então, no cenário internacional, uma desaceleração já pronunciada da atividade industrial. O que a gente vê no cenário internacional? A gente tem uma incerteza geopolítica que tem afetado diretamente o comércio. Aqui a gente trouxe informações que tem, hoje, tem alguns estudos já mostrando, até eu ouvi dizer que teve um evento aqui falando sobre inteligência artificial, sobre robótica. Hoje, até na área de pesquisa, a gente tem alguns mecanismos que conseguem enxergar, por exemplo, o índice de incerteza mundial, ele é construído com base do quão negativas são as análises no mundo. Então, essa incerteza mundial, ela está relacionada com quanto o cenário está negativo para o mundo e principalmente para o comércio mundial. Muitas vezes as incertezas geopolíticas geram tensões e incertezas mundiais, mas nem sempre se traduzem em incerteza para o comércio. Por quê? Porque as relações de comércio elas são muitas vezes mais de longo prazo. Então existem algumas incertezas políticas que afetam aqui ou ali, mas o comércio mundial não necessariamente é afetado diretamente. O que a gente viu em 2019 é que essa incerteza política tem afetado também as decisões de comércio, as perspectivas de comércio. Aqui a gente tem esse índice de comércio mundial. Então, quando a gente vai olhar para o que aconteceu com a produção industrial no mundo e com o comércio de bens no mundo, a gente vê em 2019 uma queda drástica que a gente não via já há bastante tempo. E isso tem efeitos, reflexos diretos em vários países, incluindo o Brasil e o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem esse declínio de produção que a gente vai sofrer esses efeitos. Depois eu vou... Na verdade, toda essa análise aqui, ela está baseada num boletim conjuntural que a gente divulgou na semana passada para a Secretaria de Planejamento. Se os senhores tiverem interesse, vai estar lá no site da Secretaria de Planejamento. E, inclusive, quando a gente olha para esse gráfico, a gente se assusta, porque, em tese, isso afeta todos os países, inclusive o Rio Grande do Sul. Alguns casos específicos tendem a se beneficiar no curto prazo dessa tensão comercial entre Estados Unidos e China. Inclusive o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul poderia ter sido beneficiado, por quê? Porque conforme ano passado já se esperava que as nossas exportações de soja poderiam aumentar para a China, dada essa tensão comercial entre Estados Unidos e China,
teria aberto uma janela de oportunidade para o Rio Grande do Sul. Então essa queda aqui, ela tende a afetar todo mundo, mas alguns pontos específicos devem ser benéficos para algum outro país. A gente teve um grande azar aqui, eu falo, a gente poderia ter uma janela de oportunidade para começar a vender mais produtos primários para a China, nesse contexto de tensão comercial, só que também a gente foi pego por um azar da natureza. Não sei se vocês já ouviram falar, existe a peste suína que acabou com 30% do plantel de porcos na China, depois a gente vai ver isso com mais calma, que também reduziu as nossas exportações para a China. Todo esse cenário de janela de oportunidade, dada esse contexto internacional, a gente também trouxe num box especial desse boletim de conjuntura. Então, se os senhores tiverem interesse, é só entrar no site da Secretaria de Planejamento para ver essas análises mais pontuais. Mas a ideia geral é, essa desaceleração da economia mundial tem efeito sobre vários países, inclusive o Brasil e o Rio Grande do Sul. Com os dados aqui de 2019, a gente já pode perceber aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nossas exportações para a China caíram 21%. Como eu estava falando, a gente teria uma janela de oportunidade para aumentar o principal produto que a gente exporta para lá, só que essa casualidade, essa eventualidade, fez com que nossas exportações de soja diminuíssem 21%, principalmente pela questão da peste suína. Aí vocês vão dizer, bom, mas se reduziu as nossas exportações de soja, abriu uma oportunidade para a gente começar a exportar carnes, por exemplo. Porque se lá eles tiveram um problema com a carne suína, né, com o animal, né, a gente teria uma oportunidade de vender também carnes. Bom, a gente aumentou nossa venda de carnes para a China, mas não foi suficiente, principalmente porque nós não temos frigoríficos preparados para exportar para lá. Existem várias exigências sanitárias que não nos possibilitaram exportar mais do que a gente exportou. No agregado, a gente teve uma queda de 21% das nossas exportações para a China. Assim mesmo, para a União Europeia também caíram, principalmente para a Argentina, né? Nosso principal parceiro comercial. Além de toda essa desaceleração do mundo, a gente tem o nosso principal parceiro comercial aqui na América Latina com uma grave crise econômica, com dificuldade de recuperação, e para lá nossas exportações aqui do Rio Grande do Sul caíram 41%. Então esse é o cenário internacional que a gente está. Qual é o contexto? Desaceleração da economia mundial, com efeito, com grande tensão comercial, que a gente não via há muito tempo, e principalmente com reflexo já em 2019 sobre as nossas exportações. Certo? Então, o que está acontecendo no Brasil? Nesse contexto, a gente percebe que o mundo estava crescendo e o Brasil acabou entrando numa recessão que nós mesmos proporcionamos para nós mesmos. Nós perdemos essa oportunidade de crescimento de 3,6% médio do mundo e a gente está com dificuldade de sair. Aqui eu trouxe uma evolução do PIB do Brasil. A gente teve o período ali da crise, né, que a gente caiu como todo mundo, depois a gente logo recuperou a nossa atividade econômica, e a partir aí de 2015 a gente entrou numa recessão profunda, grande, que a gente está com dificuldade de recuperar, ou seja, a gente não consegue, está tendo muita dificuldade de voltar para aquele nível que a gente tinha de produção no pré-crise ali em 2013. E o que a gente vê? Além dessa crise, a gente está com um crescimento muito baixo nos últimos anos. A gente está crescendo em média 1,1. Aqui a gente trouxe o crescimento acumulado em 4 trimestres até o primeiro semestre de 2019, que é 1%. Então, enquanto o mundo estava crescendo 3,6%, a gente cresceu aqui 1,1% nos últimos anos. A gente não voltou para o patamar onde a gente estava, e está muito difícil de a gente retomar esse nosso crescimento. O segundo trimestre, ele inclusive estava com uma expectativa de resultado negativo, que configuraria aí uma recessão técnica. Recessão técnica é quando você tem 2 trimestres consecutivos com queda, com taxa de crescimento negativo. A gente afastou esse período de recessão técnica, nosso PIB do Brasil não foi negativo no segundo trimestre do ano, mas as dificuldades persistem. A gente não está vislumbrando um crescimento acelerado.
E aqui a gente trouxe alguns pontos que fizeram com que a gente tivesse esse 2019 abaixo daquilo que se esperava. A gente teve as incertezas em relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência já está sendo discutida há bastante tempo, né? Já desde a época do governo Temer. Se esperava que até fosse mais fácil aprová-la. Teve toda uma discussão no Congresso, a discussão se enrolou, então isso aí gerou incerteza. A gente teve um incidente de Brumadinho no início do ano, em janeiro, né, que afetou a indústria extrativa. A indústria extrativa é bastante importante para o Brasil, diferente do que é para o Rio Grande do Sul. Esse acirramento dos conflitos entre Estados Unidos e China também tiveram seus efeitos sobre a economia nacional no primeiro semestre, a crise argentina e aí por aí vai. O que a gente pode trazer de ponto positivo, apesar dessa lenta recuperação, dessa dificuldade de recuperação, o que a gente pode trazer de ponto positivo é principalmente esse resultado aqui, ó. A formação bruta de capital fixo. Ela passou muitos trimestres com queda, com dificuldade de recuperação, e o segundo trimestre, se a gente pode trazer um ponto positivo, é justamente esse, é a retomada dos investimentos no Brasil. Aos poucos, mas está retomando. A gente não está no nível que a gente estava antes, mas a gente está retomando. E claro, o consumo das famílias ele está mais estabilizado. O consumo do governo, a gente já esperava que tivesse resultado negativo, até porque a gente está em curso de um ajuste fiscal, e esse é o panorama da economia brasileira. Para o final do ano, percebam que as expectativas, todo esse acirramento do comércio internacional, dessas dificuldades de aprovação de reformas, fizeram com que as expectativas sistematicamente fossem revistas para baixo. No início do ano, se esperava que para 2019 a gente tivesse um crescimento de 2,5%. Hoje, a nossa expectativa é de apenas crescimento de 0,9%, segundo o relatório Focus. Isso é um crescimento muito baixo para uma economia que estava com base baixa, que está tentando sair de uma recessão. De novo, a gente acabou de ver que o mundo estava crescendo a taxas muito maiores. Isso aqui é muito baixo. E por que isso preocupa? Aqui a gente fez uma simulação. Aqui é exatamente o ponto em que a gente está no PIB, tá? Conforme os dados do segundo trimestre. Esse era o nível que a gente estava no pré-crise, em 2014. A gente perdeu tudo isso aqui em termos de PIB. A gente está retomando, isso aqui é a retomada, aqueles 1% ao ano nos últimos 2 anos, a gente está nesse patamar. O que a gente fez aqui de simulação para o Brasil? Se a gente continuar crescendo ao nível de 1%, que é a nossa média dos últimos 3 anos, quanto tempo a gente leva para retomar o nível que a gente estava antes da crise? A gente teria que esperar até 2024 para retomar o nível que a gente estava antes da crise. Isso é bastante preocupante. Isso é um crescimento de 1%, é algo bem preocupante, porque a gente está recém retomando da onde a gente parou antes da recessão. Mas tudo bem, talvez a gente cresça um pouco mais, porque, querendo ou não, algumas reformas estão sendo feitas. A gente está depois eu vou mostrar para vocês, com um ambiente mais propício para investimento. Nossa taxa Selic ontem até foi reduzida a 5%, né? Então a gente está com um ambiente um pouco mais salutar para a retomada do crescimento. Mas vamos pensar, por exemplo, que o Brasil cresça a 3%. Cresça no nível que a economia mundial, o que se espera para a economia mundial esse ano. Se a gente crescer 3%, ainda assim a gente teria que esperar até 2021 para ter o mesmo nível de produção que a gente tinha no período pré-crise. Então a gente está falando aqui de um período de entre 2021 e 2024 para recuperar aquilo que a gente já produzia antes da crise. Isso é bastante preocupante. E por que isso é bastante preocupante? Aqui eu trouxe uma ideia de renda per capita, que é como a gente avalia a riqueza dos países, certo? Ao longo dos anos. A gente percebe que todas essas rendas per capita estão como percentual da renda per capita dos Estados Unidos, que hoje ainda é a maior renda per capita que a gente tem. Então, por exemplo, a Austrália, que é esse primeiro país, ela estava em 1980 com uma renda per capita de aproximadamente 85% da renda per capita dos Estados Unidos. Hoje ela permanece com 81%, 82%. Assim por diante, a gente tem a União Europeia. Na verdade, o segundo é o Reino Unido, também estava com 75% da renda média dos Estados Unidos, hoje permanece 73%. Onde é que está o Brasil nessa história toda? Esse verdinho aqui, ó. O Brasil, ele
lá na década de 90 ele tinha uma renda per capita próxima de 40% da renda per capita dos Estados Unidos, e hoje a gente não consegue evoluir, a gente está em torno de 35% da renda per capita. Isso é preocupante. Na verdade, essa demora da nossa recuperação, ela se reflete diretamente sobre o que a gente tem de renda, a nossa capacidade de competitividade e o que a gente tem de possibilidade para todos. O que é renda per capita? Ela é o produto dividido pela população. Então, é o que a gente vê como qual que é a nossa dificuldade para retomar e ter um crescimento sustentável para nos chegar próximo dos países avançados. A gente percebe que a gente não está nem querendo chegar perto dos avançados, diferente de outras economias, por exemplo. A economia chilena é essa linha cinza. Eles tiveram um crescimento da renda per capita bem expressivo na última década. Essa linha laranja aqui é a Turquia. Existem países que estão querendo se aproximar. Nós estamos longe, não estamos nem com perspectiva de se aproximar. Então a gente tem que tentar fazer reformas aqui no Brasil que a gente possa visualizar pelo menos uma linha ascendente. Talvez não como a Coreia, porque a Coreia é um case, né? Um super case. Ele veio aqui de baixo, a renda per capita abaixo da média dos emergentes e simplesmente está conseguindo se manter lá na renda média dos países avançados. O que a gente precisa como meta para o Brasil é fazer isso aqui. Só que o que a gente olha? A gente percebe que para aumentar a nossa renda per capita, no passado a gente conseguia crescer simplesmente incorporando mão de obra. O que é a renda per capita? O produto pelo total da população. A gente pode separar esse produto pelo total da população, pegando a produtividade média do trabalhador, pega o produto sobre a quantidade de pessoas trabalhando, vezes a quantidade de pessoas trabalhando sobre a população. Então, no passado, a gente pegava essa segunda parte da equação, trazia pessoas para o mercado de trabalho e conseguia crescer. Hoje, a gente está perdendo esse bônus demográfico. Hoje, a gente não tem tanta gente para colocar no mercado de trabalho, a gente não tem tanta gente com idade para trabalhar no mercado de trabalho. A gente já está começando a ser um país com pessoas mais idosas. Então, essa parte, que era simplesmente trazer as pessoas para o mercado de trabalho, a gente já perdeu. A gente precisa o quê? Precisa aumentar a nossa produtividade. Para cada trabalhador, a gente precisa aumentar o produto gerado. Hoje, vocês já devem ter visto várias apresentações, a gente tem a informação de que o que um trabalhador americano faz, a gente precisa de 4 brasileiros. Essa é a diferença de produtividade. Então, e como é que a gente aumenta a produtividade do Brasil? Bom, a gente precisa de investimento. A gente precisa de investimento em tecnologia, a gente precisa de investimento na qualidade da nossa mão de obra, a gente precisa de investimento, sobretudo em educação. A gente precisa melhorar o nosso ambiente de negócios, a gente precisa fazer muita coisa para a gente retomar isso aqui. E o que a gente percebe que nos últimos anos, ali, ó, desde que a gente consegue computar a taxa de investimento pelo IBGE, a gente nunca conseguiu passar de 22% do nosso investimento. Ele tem uma barreira aqui que é o que explica a nossa dificuldade de produzir mais. E por que isso acontece, né? Se a gente não tem uma taxa de investimento alta, a gente também não tem uma produtividade dos fatores alta. A nossa produtividade está muito estagnada há muito tempo. Hoje se estima que a produtividade total dos fatores fica em torno de 1%. Existem estudos que mostram que com uma produtividade total dos fatores de 1%, num país que investe no máximo 22% do seu PIB, a capacidade máxima de crescimento é 3%. Então, voltando para cá, isso aqui é o melhor dos mundos, dadas a nossa estrutura de crescimento. Isso aqui, pelo menos até 2021, a gente vai levar para recuperar o que a gente tinha. Porque essa, basicamente, é o que a gente tem de potencial. A gente precisa aumentar muito a nossa produtividade, a gente precisa aumentar esse canalzinho aqui para que a gente consiga crescer mais do que 3%, mais do que o mundo, para que a gente recupere tudo que a gente perdeu nos últimos anos. E o que acontece? Hoje a gente tem pouca poupança doméstica, então quando a gente vai investir, normalmente a gente não tem poupança para fazer esse investimento, a gente depende de financiamento externo. Aqui eu trouxe só para título de exemplificação, quando aumenta o nosso investimento, que é essa linha mais escura, aumenta também as nossas importações. Por quê? Porque a gente não tem, pelas contas nacionais, a gente não tem essa poupança nem privada, nem pública, que vai sustentar esse aumento do investimento. Então, o próprio aumento do investimento do Brasil depende do quê?
depende do seu financiamento externo. Hoje, as nossas transações correntes, elas são um imperioso sobre a nossa capacidade de crescimento. Por quê? Aqui, quando a gente percebeu que a gente teve um crescimento bom ali de 2013 a 2007, mas a gente conseguiu crescer sem prejudicar muito as nossas contas externas, porque o mundo estava crescendo, estava um boom de commodities que a gente não vê hoje mais. A gente não tem mais esse cenário. Pelo contrário, a gente acabou de ver, a gente está com um cenário de desaceleração. No período em que o mundo estava com grande liquidez, com taxas de juros baixos, querendo procurando novos lugares para investimento, a gente estava numa recessão que na verdade, que afastou os investidores. Eles não estavam acreditando que o país conseguiria pagar as suas dívidas e eles não trouxeram o dinheiro para cá. Esse grande movimento de liquidez internacional parece que está acabando. A gente está com perspectiva de desaceleração econômica. Então, se a gente já está com dificuldade de crescer e a nossa capacidade de crescimento depende do financiamento externo, o que precisa? O que a gente está precisando? A gente está precisando dizer para quem está lá no exterior, dizer, olha, nós vamos conseguir pagar as nossas contas e aqui você pode trazer o seu dinheiro, apesar da nossa taxa de juros, principalmente porque a taxa de juros está baixa, o investidor tem que olhar para o Brasil e dizer, bom, lá é uma grande oportunidade de negócio, é isso que a gente tem que fazer. E como é que a gente faz isso? A gente tem que sinalizar, principalmente na questão fiscal, de que o dinheiro que vai entrar aqui, ele não é tão perigoso. Então, por exemplo, o que a gente fez com as nossas contas públicas fez a nossa dívida crescer muito. E é para esse fator aqui que o investidor olhava e dizia, olha, não sei se eu vou investir lá no Brasil, porque eu não sei como é que vai ser, se eu vou botar não sei onde é que eu estou botando meu dinheiro, talvez eu vou perder tudo. Então, o que a gente precisa no ajuste fiscal? Sinalizar que essa trajetória aqui vai estabilizar e no médio e curto prazo ela tende a cair. Quando a gente sinalizar isso, aí a gente tem a oportunidade de ter novos investimentos externos aqui no Brasil. Então, a gente vê que a reforma previdenciária ela auxilia a estabilizar essa relação dívida-PIB, mas ela não é suficiente. A gente não tem uma bala de prata, resolve isso, está tudo certo. A gente precisa melhorar o nosso ambiente de negócios, a gente precisa fazer com que a relação receita e despesa fique mais equalizada ao longo do tempo, e a gente precisa não só a consolidação fiscal do federal, mas a gente precisa que os estados também retomem a sua saúde financeira para que no agregado a gente não tenha explosão da nossa dívida. E o bom sinal aqui é que para a retomada do investimento, essa condição macroeconômica de inflação estável e queda da taxa de juros, ela é muito salutar, porque o Brasil sempre foi aquele país em que, bom, o investidor ele olhava para a atividade econômica, para um negócio, para um novo projeto, e olhava para quanto que estava rendendo a renda fixa, né? E ele fazia essa conta e muitas vezes valia mais a pena ter rendimentos no lado financeiro e não colocar um projeto de investimento ali em pé. O que a gente tem hoje é um ambiente mais salutar. Hoje a gente tem mais incentivo para que o investimento retome aqui no Brasil. Mas outras medidas elas devem visar o aumento da produtividade. A gente ainda precisa discutir bastante a reforma tributária, né? Que a gente diminua essa complexidade de pagamento de impostos, a gente precisa fazer uma abertura econômica e a gente precisa principalmente aumentar a eficiência do nosso gasto, principalmente em educação, que é como a gente faz para aumentar a produtividade do nosso trabalho. Então essa é a conjuntura do Brasil. A gente está com dificuldade de recuperação, os desafios são muito grandes, e o Rio Grande do Sul está inserido nesse contexto, porque afinal de contas o Brasil é o principal mercado dos produtos do Rio Grande do Sul. A gente exporta bastante, a gente exporta, mas se a gente não tiver uma economia brasileira que ande, que tenha um crescimento sustentado ao longo do tempo, nós também aqui do Rio Grande do Sul vamos sofrer com isso. Então, entrando aí para a economia gaúcha, a gente vê que no meio desse cenário de desaceleração da economia mundial e da dificuldade de recuperação da economia brasileira, ainda assim o Rio Grande do Sul tem se destacado no ano. A gente trouxe aqui os dados, a gente lá na Secretaria de Planejamento a gente retomou o cálculo do PIB. Aqui são os dados do primeiro e do segundo trimestre do acumulado no ano do PIB do Rio Grande do Sul. No primeiro semestre, o Rio Grande do Sul cresceu 3,8%, ao passo que o Brasil cresceu apenas 0,7%.
E o que está acontecendo? Isso faz com que a nossa trajetória aqui de recuperação ela seja um pouco mais rápida do que a brasileira. Isso aqui é o Rio Grande do Sul e essa linha pontilhada é o Brasil. Então a gente está numa trajetória aqui mais avançada de crescimento do que a economia brasileira. E o que está acontecendo? A gente está com queda nas nossas exportações, o mercado interno está parado, está com dificuldade de crescimento. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Será que é algo que vai sustentar? O que está acontecendo? Então, um dos pontos fundamentais que aconteceu em 2019 é que a agropecuária ela teve uma safra muito boa no ano. Ano passado a gente teve problemas de estiagens em vários lugares do Rio Grande do Sul, sobretudo na região sul do estado, que fizeram com que a nossa safra registrada no ano passado fosse baixa. Então a gente tem uma base baixa de comparação e uma safra muito boa esse ano, sobretudo de milho e de soja. A soja, por exemplo, ela tem um crescimento de 5,4, mas ela representa muito da produção do estado. Se a soja vai bem, a gente tem a produção total do estado indo bem. O milho também, ele representa 17% da nossa produção. Então esses dois produtos, sobretudo, foram os principais componentes que fizeram com que a parte do valor agregado, do valor adicionado bruto, né, que é a parte do nosso PIB, a parte da agropecuária crescesse 7,2% em 2019, enquanto no Brasil esse crescimento foi apenas de 0,1%. Então, essa diferença da agro ajuda a explicar a diferença de crescimento do Brasil e do Rio Grande do Sul. Mas não foi só a agro, porque a indústria também aqui no Rio Grande do Sul, ela tem performado, né? Ela tem tido um desempenho melhor do que no Brasil. Isso aqui é a linha do Rio Grande do Sul, a produção industrial do Rio Grande do Sul, e essa é a produção industrial do Brasil. A gente percebe que ao longo de todo 2019 a gente teve uma taxa de crescimento superior à taxa de crescimento da indústria do Brasil. Então, no acumulado no ano, o Rio Grande do Sul cresceu 4,9%, a produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 4,9%, enquanto que a produção industrial da indústria de transformação do Brasil apenas 0,4%. Aqui eu estou salientando para a indústria de transformação, porque no agregado da indústria, ainda no Brasil, a gente teve um incidente de Brumadinho, que fez com que a indústria extrativa do Brasil ainda tivesse uma queda maior. Então, no agregado da indústria, a indústria do Brasil ainda está pior. Mas olhamos, porque aqui a gente não tem, a indústria extrativa é muito pouco representativa aqui no Rio Grande do Sul, então esse incidente não teve muito efeito aqui, mas teve efeito no Brasil. Mas aqui eu estou trazendo só a parte da transformação. Ainda assim, na parte da transformação, o Rio Grande do Sul cresceu 4,9%, ao passo que o Brasil teve uma queda aí de 0,4%. E o que está acontecendo? A gente for olhar para os dados, a gente percebe que existem alguns setores específicos que estão com uma conjuntura muito positiva em 2019, principalmente o setor de veículos automotores. E aqui a gente vai tentar entender, mas por que o setor de veículos está bom aqui no estado e não está no Brasil? No Brasil ele cresceu apenas 2,1%. E aí tem algumas questões bem pontuais. Claro, ano passado a gente teve o incidente ali da greve dos caminhoneiros, né, mas isso teve efeito sobre todo o Brasil. A gente tem uma base baixa de comparação, então essa taxa de crescimento de 25%, ela também se dá por causa dessa baixa base de comparação, mas essa baixa base de comparação, ela é válida para todo o país. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Em 2019 aumentou muito a venda de caminhões. A gente ainda não sabe, tem pessoas lá da Serra dizendo que também pode ser reflexo dessa questão da greve dos caminhoneiros. Hoje a gente tem uma incerteza bastante elevada em relação ao frete. Muitas empresas resolveram elas mesmas comprarem os caminhões e fazer o frete por conta própria. Então aumentou bastante a venda de caminhões. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma indústria bastante especializada em carrocerias, implementos rodoviários e carrocerias. Então esse é um setor que cresceu bastante. Outro setor que cresceu bastante é a própria produção de veículos leves. Aí a gente ficou pensando lá, mas como assim? Tá vendendo? Por que está vendendo mais carros fabricados aqui no Rio Grande do Sul e não está vendendo o carro leve, o veículo leve fabricado em São Paulo, por exemplo? O que está acontecendo? Por que aqui está aumentando a produção e não lá? Por uma especificidade muito simples. Hoje a gente tem aqui a fábrica da GM, certo?
E a própria GM, ela tem primeiro, o Onix é o carro mais vendido no país, ele está com umas vendas assim, mais do que o dobro do segundo colocado, então isso já explica porque o Onix ele é inteiramente produzido aqui no Rio Grande do Sul. E o segundo ponto é que a própria GM ela tem uma política de venda direta que outras montadoras não têm. E a gente viu aí um aumento bastante grande das locadoras de carro comprando os veículos leves, comprando para, por exemplo, alugar para aplicativos como Uber e tudo mais. Então isso também beneficiou o Rio Grande do Sul. A nossa produção específica de veículos leves cresceu mais do que a produção nacional. E todo o setor metal mecânico acabou se beneficiando disso, né? A gente tem produtos de metal crescendo acima do Brasil, máquinas e equipamentos também crescendo acima do Brasil. Então isso aqui ajuda a explicar esse crescimento da indústria acima do nacional. E esses são os dois principais setores que fizeram diferença em relação ao Brasil, porque o comércio, o setor de serviços em geral, especificamente o comércio, ele tem crescido muito parecido, até um pouquinho menos do que o Brasil. Nossas vendas do comércio cresceram 3,3% no acumulado do ano, no primeiro semestre, até agosto, e no Brasil cresceram 3,5%. Então, aqui na parte do comércio ele está crescendo, tá? Mas não está se distanciando do que está acontecendo no Brasil. Então aqui a gente vê que em todo 2019 nosso índice está um pouquinho acima, mas a tendência é muito parecida com a brasileira. E na parte do setor externo, a gente já comentou um pouco, a gente realmente está num ambiente de redução das nossas vendas, né? A gente teve uma queda, sobretudo, de vendas da agropecuária para o setor externo, caiu 30%, sobretudo para o que a gente vende para a China. A gente teve uma queda também de veículos automotores, e aqui está relacionado com o que a gente exporta para a Argentina. A gente exporta, sobretudo, veículos, máquinas e equipamentos, tratores. A gente teve uma queda, principalmente para a Argentina, e de máquinas e equipamentos também. Então, é o que a gente já comentou antes, né? Entre os nossos parceiros comerciais, a gente teve quedas expressivas. Então, o nosso aumento de produção não foi por uma perspectiva de venda para fora, né? Na verdade, as nossas vendas para fora estão, na verdade, até nos desestimulando. A gente acabou encontrando um meio de crescimento, mesmo dentro do Brasil, cuja recuperação está fraca. E aqui a gente trouxe alguns dados do mercado de trabalho, e muitas pessoas perguntam, tá, mas se o Rio Grande do Sul está crescendo 3,8%, como é que a gente não sente isso no dia a dia? A gente não sente isso no mercado de trabalho, por exemplo. Não está aparecendo, esses números aqui não estão aparecendo na nossa realidade. Na verdade, quando a gente foi olhar para o mercado de trabalho, a gente percebeu que a taxa de desocupação aqui no Rio Grande do Sul ela é muito parecida com o que ela estava no ano passado. Hoje a gente está com uma taxa de desocupação de 8,2%, que o IBGE até considera que não tem diferença estatística, ela é praticamente a mesma do que era no ano passado. E por que isso acontece? Porque a gente percebeu ali que o nosso crescimento ele foi muito específico. Ele se deveu à agropecuária, que não é intensiva em mão de obra, na verdade é intensiva em tecnologia, nossa agropecuária, e cresceu em alguns setores da indústria que também não são intensivos em mão de obra. O setor metal mecânico, eles são bastante intensivos em capital. Então a gente não consegue perceber direto no mercado de trabalho. O que a gente ressalta, que a gente viu nos números, é que o número de ocupados aumentou no Rio Grande do Sul em 203 mil, e desses 203 mil, o número de ocupados aumentou 203 mil. E entre esses 203 mil, o que a gente viu é que aumentou, 89 mil aumentaram nos cargos com carteira assinada, que já é o que se espera quando aumenta os ocupados, mas principalmente aumentou aqueles por conta própria sem CNPJ. A gente sabe que tem todo uma tendência aí das pessoas começarem a ser contratadas por CNPJ. Então isso é natural, se ela está sendo contratada por CNPJ, ainda assim tem um grau de formalização. O que acontece é que aumentou 62 mil, aumentou por conta própria sem CNPJ, o que a gente chama assim de um trabalho mais informal. Normalmente essa renda desse trabalhador que é contratado sem CNPJ é uma renda mais baixa. Então está aumentando o número de ocupados, mas assim, o tipo de emprego que está sendo gerado não é exatamente aquele que se esperava. E o ponto positivo é quando a gente olha para a massa de rendimentos real do trabalhador gaúcho, a gente vê um crescimento que pode fazer com que o nosso comércio continue com um crescimento próximo de 3% nos próximos meses.
Bom, aqui a gente só trouxe a informação de geração de emprego, né? A gente percebe que quando a gente olha lá para a geração de líquida de empregos, quantos que foram contratados, menos aqueles que foram demitidos, a geração líquida ela é positiva, mas ela ela é muito parecida com o que estava no ano passado, em 2018. Então a gente está num mercado de trabalho bem estável, num patamar que a gente gostaria que até fosse mais alto. E aqui a gente só trouxe a distribuição dessa geração líquida no estado. Então, por exemplo, teve regiões ali, micro-regiões de Juí, Passo Fundo, Lajeado, Estrela, Caxias do Sul e Osório, que tiveram esse saldo líquido mais positivo no estado. Em outras regiões, esse saldo foi negativo. O verdinho é saldo líquido positivo, o verdinho claro é um pouquinho menor, esse aqui é o saldo, o verde escuro é um saldo maior, e esses laranja e vermelho são saldos negativos. Então, o que a gente espera, né, para os próximos períodos? A gente espera o seguinte: a gente viu que o nosso crescimento dependeu bastante da agro, e a agro ela tem sua especificidade, ela tem sazonalidade. A safra de soja se dá principalmente no segundo trimestre. Então, a contribuição da soja e do milho não deve vir no terceiro e quarto trimestre, simplesmente por uma questão sazonal. Então, provavelmente, terceiro e quarto trimestre, a gente vai ter crescimentos um pouco menores do que a gente viu no primeiro e segundo, porque a gente não vai ter essa contribuição da agro. E o segundo ponto é que a gente pega as informações mais atualizadas da produção industrial, a gente percebe que aquele crescimento da produção industrial até o primeiro semestre do ano de 7,8 já vem desacelerando. A gente já tem até agosto, a gente tem um crescimento de 4,9. Então, aquele crescimento que a gente viu de 3,8 no primeiro semestre, provavelmente ele não vai conseguir ser sustentado até o final do ano. A gente deve ter um crescimento acima do Brasil, mas ele não deve ser tão expressivo, essa diferença não deve ser tão grande. Por quê? Porque a gente não vai ter mais a agro contribuindo e provavelmente a indústria vai contribuir um pouco menos nos próximos meses. E aqui a gente fez a mesma simulação para o Rio Grande do Sul. A gente está nesse patamar agora, no segundo trimestre de 2019. Se a gente crescer a 1%, que é o que tem crescido o Brasil nos últimos anos, a gente teria que esperar até 2022 para recuperar o nosso nível pré-crise. Mas, por outro lado, se a gente conseguir crescer 3% nos próximos anos, hoje a gente está, no primeiro semestre a gente cresceu 3,8%. Se a gente crescer 3% nos próximos anos, a gente já conseguiria recuperar a nossa produção ali de 2013 já no ano que vem. A gente espera que, na verdade, essa retomada aconteça algo em torno entre 2020 e 2022. Então é um cenário um pouquinho mais interessante do que o nacional, mas também a gente não pode soltar fogos aí, porque a gente precisa também da recuperação da economia brasileira. Então, a gente vai para as nossas considerações finais. O que a gente viu, então, é um cenário externo com ambiente geopolítico incerto, que tem afetado diretamente o fluxo de comércio. Já não é mais uma incerteza que a gente não sabe o que vai acontecer. De fato, está caindo o comércio de bens no mundo, e isso afeta todas as economias, inclusive o Brasil e o Rio Grande do Sul. A gente vê uma lentidão na retomada econômica do Brasil. Os investimentos e a construção civil, eles são setores que estão dando resultados positivos depois de muitos trimestres de queda, mas a gente ainda precisa fazer bastante coisa. As reformas estruturantes são bastante importantes e elas precisam acontecer no país para a gente conseguir um crescimento sustentável. A despeito desse cenário externo, a economia gaúcha ela tem apresentado crescimento acima do esperado, um crescimento surpreendente em 2019, mas essas taxas que a gente viu no primeiro semestre devem arrefecer um pouco até o final do ano. E para os próximos meses, então, se espera essa leve desaceleração da economia gaúcha, mas a gente ainda acredita que o crescimento deve ser acima do nacional no fechamento do ano. É isso que eu tinha para trazer para os senhores. Eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada. E agora a gente vai abrir também para algumas perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, o pessoal vai até aí com o microfone. Bom dia a todos e todas. Satisfação estar de novo aqui no Café da Manhã. Eu não estou pelo café, mas duas pessoas. Além de estar hoje na presidência do Conselho
Municipal de Idosos de Porto Alegre, ela falou do fundo demográfico, né? Esse estado está passando a ter mais pessoas de 60 anos do que jovens a menos 14. E aí eu deixo aqui uma implicancia com... Eu fui estagiário do CIE, portanto eu posso explicar bastante, mas o desafio ao CIE seria dos estágios da segunda vida. As pessoas que fazem um segundo curso superior, ou o primeiro, né, e depois de 60 anos vão buscar um estágio. Fica aqui, né, esse pedido. Segundo, os idosos representaram uma renda, está na Zero Hora, agora está me dando uma coisa muito grande, de 1,3 trilhões de reais em 2018. Portanto, eles poderiam, e acho que tanto na mensagem do governador quanto no plano 2000 da PPA, né, tem bastante espaço dentro dessa condição de envelhecimento gaúcho. Nós gostaríamos de trocar o paradigma do velho problema, que só corta despesa, corta isso, corta aquilo, para que eu vejo aqui vários cabelos brancos que continuam trabalhando, são produtivos e são extremamente importantes para esse Estado. Então a economia grisalha seja considerada e que pudesse, em vez de ser um problema, uma solução para o Estado. Na outra ponta, eu faço parte também do Comitê de Emprego e Renda do Estado.